Às vezes um tio, um pai, uma mãe, uma avó, faz um comentário que aparentemente pode parecer ali, inofensivo, mas a gente precisa pensar nisso também. Olha, se eu pudesse criar uma regra geral, seria não fale sobre o corpo do outro. Em nenhum aspecto. Cabelo, nariz, peso. Sabe por quê? Por exemplo, quando uma criança, você fala isso com ela, ela não se volta contra você, ela se volta contra ela mesma. A autoestima, que é isso de você se estimar, de você se cuidar, é algo que é construído, não é alguma coisa que você nasce pronto. Se amar, se cuidar, se aceitar. E isso é um processo. Mas tem pessoas que vivem essa batalha de gostar do que olha no espelho, do que sente, uma batalha constante. E desde a infância, muitas vezes, acontece essas agressões, porque são agressões. E veja bem, quando você fala para uma criança mal do corpo dela, pode ver o Michael Jackson, por exemplo, ou aqui, né, você trazendo esse exemplo, além de você estar criando uma marca no corpo da criança, uma marca nessa criança, você também está propagando um preconceito, um estigma, um racismo, uma gordofobia, seja como for. Você vê que no caso do Michael Jackson é um racismo muito evidente, né, contra o corpo dele, contra traços que tornam ele único, que tornam ele diferente, que tornam ele dentro de uma certa cultura, dentro de uma certa realidade, dentro de um certo povo, dentro de um certo swing, uma certa música. Então, ele, de alguma forma, se marca nisso. E esse corte que os pais fazem em relação ao corpo, muitas vezes acaba se tornando real, o corte cirúrgico. Então, isso é extremamente adoecedor. A gente não está falando aqui de uma estética, Roberta, saudável, mas uma estética que vai para além da saúde e destrói a pessoa. Né? Porque a gente pode acabar despertando numa criança algo que não é para ela se preocupar, né? Assim, que a preocupação é do outro, não é nem o olhar da criança sobre ela, né? Exatamente, Roberta. Você vê que a orelha, o nariz, tá tudo bem, só que esse olhar de julgamento, o outro querer que você seja do tamanho da régua dele, e tudo isso ofende, machuca, você começa, a criança, ela não, vamos dizer assim, reage tentando se defender. Ela simplesmente tenta se adaptar ao que o outro está dizendo. Então, ela vai querer diminuir a orelha. Ela vai querer diminuir o nariz, ela vai querer ter um cabelo diferente do que ela tem. Ela vai querer emagrecer, Exato. o que a Carol estava falando aqui com a gente. Exatamente. Então, realmente saber lidar muito com as palavras. E o que eu sempre falo, não comente sobre o corpo do outro em hipótese alguma. Diferente se a pessoa expressar, né, uma queixa, olha, eu estou incomodada, aí é outra história, né? História. Tem que envolver saúde, tem que ser algo saudável, né? E não uma mutilação para agradar o outro. Como que os pais, às vezes o tio faz o comentário, a avó, como que os pais podem intervir de uma forma saudável sem enfatizar ainda mais, Alexandre? Tem que ser saudável mesmo, porque às vezes não são os pais que fazem isso, mas às vezes são os pais, né? Então, os pais, eles têm que, de alguma forma, junto com a criança, construir essa autoestima, valorizar, né? Depende da idade da criança, crianças da primeira infância, por exemplo, né? Ali 3, 4 anos ou até menos, e alguns pais compram bonecas que tenham traços e características, bonecos, bonecas, seja como for, que tenham traços característicos da própria criança, e está tudo bem. Então, enfatizar isso, né, Roberta? Lutar para que também não haja o isolamento da criança, porque isso é muito comum nesses tipos de preconceito. Então, a criança tem vários estigmas de preconceitos, como o racismo, é tratada como gordinha, ou o cabelo é visto de um jeito mal visto, entre aspas. E aí, muitas vezes, a criança fica isolada nas brincadeiras das outras. Pais de outras crianças não querem que brinquem juntos. Então, enfrentar tudo isso com o seu filho vê que você está ali nesse enfrentamento junto com ele, você está ensinando o seu filho, de fato, a afirmar quem ele é. Perfeito. Né? Isso que é o mais importante. Tá certo. Obrigada, Alexandre.